Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição dessa quinta-feira do nosso Giro de Notícias. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. A gente vai falar sobre São Januário, agora oficialmente liberado, né? O processo já está extinto e a torcida do Vasco pode voltar ao estádio de São Januário. Vamos falar também sobre a partida contra o São Paulo. O Vasco oficialmente solicitou a CBF para que esse jogo saia de Brasília e retorne para o estádio de São Januário. É claro que a gente vai falar sobre Vasco e Fluminense. Vamos escutar aqui o Paulinho, que deu entrevista coletiva no dia de hoje. E vamos falar também sobre Pedrinho. Pedrinho virou assunto hoje no Vasco, porque ele anunciou a sua saída como comentarista da Rede Globo e existe o burburinho que ele possa vir trabalhar no Vasco, assumindo algum cargo no futebol, né, na SAF do Vasco, ou até mesmo vindo como candidato a presidente por alguma chapa aí no Vasco Associativo. Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem o oferecimento da GoCase. Você que quer deixar o seu celular com a sua cara, vai lá na GoCase, tem aqui na descrição desse vídeo, lá você pode comprar capinhas oficiais e personalizadas do nosso Vasco da Gama. Você pode colocar o seu nome, pode colocar número, enfim, e são produtos oficiais e licenciados pelo Vasco da Gama. O link para a GoCase está aqui na descrição desse vídeo, e se você utilizar o nosso cupom, o Vasco da Gama, que também está ali, você ganha um desconto e ganha também frete grátis. GoCase, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, a gente começa falando aqui sobre São Januário, porque o estádio de São Januário agora sim está oficialmente liberado para receber o público. Ontem o Vasco assinou o TAC, né, o que já dava um passo importantíssimo para que essa liberação fosse acontecer, mas agora esse TAC foi homologado, né, pela Justiça e oficialmente São Januário está liberado. O desembargador concedeu ali o efeito suspensivo após o recurso apresentado pelo Vasco com o TAC anexado. Com isso, a decisão em segunda instância que interditava São Januário foi suspensa e o Vasco pode voltar a receber a sua torcida em São Januário. Finalmente, né, esse absurdo teve um fim, finalmente essa injustiça com o Vasco e sua torcida acabou. Agora, eu vou aproveitar o gancho, né, desse assunto São Januário para falar sobre o que aconteceu ontem, lá no Espírito Santo, no estádio Kleber Andrade. Espírito Santo, que é o estado onde eu nasci, inclusive eu levo com muito orgulho a bandeira do Espírito Santo aqui no cenário do canal. Enfim, ontem a gente teve cenas parecidas com as que aconteceram em São Januário, no episódio de Vasco e Goiás. Teve confronto da torcida do Flamengo brigando entre si, teve bomba, teve confronto com a polícia, teve confusão, enfim, teve quebra-quebra. Tudo o que aconteceu em São Januário aconteceu ontem também lá em Cariacica. E por incrível que pareça, para surpresa de muitos, né, hoje eu não vi na grande mídia, na imprensa tradicional, as pessoas comentando sobre isso, as pessoas comentando sobre uma possível punição ao Flamengo. Será que o Flamengo vai jogar algum jogo de portão fechado por conta da confusão da sua torcida, do confronto com a polícia? Acredito que não, né? Vasco e Santos perderam 4 jogos de mando de campo. O Vasco ainda sofreu um pouco mais por conta dessa interdição de São Januário, mas aí foi um caso do Ministério Público. Estou falando agora aqui do STJD. Será que o STJD não vai pedir a punição do Flamengo, para o Flamengo também jogar sem a sua torcida? Não vai acontecer nada? A torcida do Flamengo pode tudo. Pode brigar, pode, enfim, pode acontecer o que for que não tem punição. Agora, o Vasco, quando teve a confusão no Vasco, Goiás e São Januário, no dia seguinte, o STJD já estava entrando com manifestação para punir a torcida do Vasco, já estava o Ministério Público do Rio de Janeiro pedindo a interdição do estádio. Estranho, né? Esquisito. Será que não vai ter nada? O STJD, ninguém viu aí? Ninguém viu o que aconteceu ontem em Cariacica, não? Ninguém vai pedir uma punição? É só pro Vasco? É só com o Vasco que isso acontece? Enfim, cada vez mais vai ficando mais claro que parece que é algo direcionado mesmo, né? Quando é pro Vasco, é sempre um pouquinho mais pesado. Mas enfim, vamos lá, talvez o pessoal do STJD ainda não tenha visto as imagens, né? Eu não vou colocar as imagens aqui porque
Enfim, é quebra-quebra, selvageria, não faz sentido colocar esse tipo de coisa no YouTube. Eu nem ia entrar nesse assunto, né? Afinal de contas, o canal aqui é para falar de Vasco. Flamengo lá, deixa os problemas do Flamengo lá para eles falarem, para eles resolverem. Mas é de certa forma revoltante a gente ver que, por conta de confusão de torcida, o Vasco teve que jogar 4 partidas sem público, enquanto aconteceu ontem aquilo em Cariacica e até o momento a gente não vê nenhuma manifestação de ninguém comentando nada sobre uma possível punição. Estranho demais. Mas, enfim, vida que segue. Vamos continuar falando aqui de São Januário? O Vasco solicitou hoje também de forma oficial a mudança do jogo contra o São Paulo para o estádio de São Januário. O Vasco enviou uma solicitação à CBF para que o jogo contra o São Paulo pela 26ª rodada seja na Colina Histórica. O pedido aconteceu após o clube assinar o TAC com o Ministério Público e o processo, que interditava São Januário ser finalizado. O Vasco tinha levado esse jogo para Brasília porque São Januário estava sem condições de receber público, Então o Vasco tinha se antecipado, marcado esse jogo para Brasília, mas agora, como São Januário está liberado, o jogo volta para São Januário. O CEO do Vasco, Lúcio Barbosa, garantiu que o Vasco vai jogar todos os seus jogos com a sua torcida no seu estádio ou no estádio do Maracanã, que também é da torcida do Vasco, Também é nosso. Enfim, então o jogo contra o São Paulo realmente vai acontecer no estádio de São Januário. E agora a gente fala aqui sobre a nossa próxima partida. O Vasco enfrenta a equipe do Fluminense no sábado, Jogo importantíssimo, clássico aí contra o Fluminense. O Vasco que tá com um tabu que é até esquisito, esse tabu contra o Fluminense. O Vasco não vence o Fluminense há 4 anos. A minha geração cresceu vendo o Vasco sempre ganhar do Fluminense, sempre acostumada a vencer o Fluminense. Mas nos últimos 4 anos, o Fluminense está levando aí uma vantagem sobre o Vasco. A última vitória do Vasco contra o Fluminense foi aquele jogo em São Januário, que o Vasco venceu com gols de Leandro Castan e Bruno César. De lá para cá, o Vasco não conseguiu vencer o tricolor. No sábado é dia de quebrar esse tabu. O Vasco precisa muito dessa vitória e todos os 40 mil ingressos para essa partida lá no estádio Newton Santos foram comercializados, foram vendidos. A torcida do Vasco vai lotar o estádio Newton Santos, lembrando que é 90% para a torcida do Vasco e 10% para a torcida visitante, que é a torcida do Fluminense. E hoje o Paulinho, meia do Vasco, deu uma entrevista coletiva na Vasco TV. Ele que já jogou no Fluminense, é revelado inclusive pelo Fluminense, e falou sobre essa lei do ex, falou que vai comemorar caso faça um gol contra o Fluminense e também projetou esse duelo. Confira. Pra mim, cara, como eu disse, quando eu cheguei não estava bem fisicamente, hoje já me sinto melhor. Eu fico feliz e contente e isso me agrada muito pelo carinho da torcida. Como eu disse, vim aqui para o Vasco para somar, para ajudar o clube. Esse é meu papel e espero continuar ajudando cada vez mais. E esse é meu objetivo, junto com o Vasco crescer, evoluir, alcançar os nossos objetivos. E se Deus quiser, se acontecer um gol no sábado, eu vou comemorar sim. Um pouco diferente, a gente jogou lá contra o Palmeiras lá, sintético, mas acho que o do Botafogo é um pouco mais ainda diferente, um pouco mais inteiro. E a diferença do sintético é que a bola corre muito, mas fizemos um treino ontem, tentamos nos adaptar o mais rápido e eu acho que depois que a bola rola fica tudo normal. Sobre o Fluminense, é um adversário bom, um adversário muito bem treinado, um time de muita qualidade, a gente sabe disso, sabe da importância do jogo, mas a gente também está bem confiante, temos um time de muita qualidade, estamos numa crescente muito boa, continuar acreditando no nosso trabalho e sábado aplicar tudo que a gente fez durante a semana. Então tá aí, esse é o Paulinho, uma grata surpresa, essa contratação do Paulinho, que ninguém esperava muita coisa, mas que se tornou aí um jogador fundamental no esquema tático do Vasco, que já caiu, nas graças do torcedor. Agora, a gente vai falar aqui sobre Pedrinho, para finalizar esse vídeo, talvez é o assunto até principal desse vídeo, Hoje o Pedrinho, que é ídolo do Vasco, revelado pelo Vasco e comentarista dos canais Globo e Sport TV, ele pediu demissão da Rede Globo e anunciou no seu Instagram que saiu, da Rede Globo, anunciou ali a sua saída da emissora. Enfim, fez um texto ali agradecendo a passagem, pela emissora, os amigos que fez e dizendo que vai se dedicar a novos projetos. E existe 2 burburinhos em relação a Pedrinho no Vasco da Gama. O primeiro, que ele havia sido convidado pela Vasco da Gama SAF
para fazer parte ali do futebol, para trabalhar junto ali com a direção do futebol da Vasco da Gama SAF. Esse assunto corre nos corredores de São Januário. E também existe uma outra possibilidade do Pedrinho vir como candidato a presidente do Vasco da Gama no pleito que vai acontecer em novembro. Existe também essa possibilidade. O Lucas Pedrosa, jornalista do SBT, postou o seguinte, tá aparecendo na sua tela: Pedrinho, comentarista e ídolo do Vasco, deixou o Grupo Globo. O nome do ex-jogador foi ventilado no Vasco algumas vezes. Apurei o seguinte: ele tem proposta de empresas de streaming, de clubes de futebol e outras áreas no esporte. Porém, ele acredita que pode liderar um grande projeto e vir como candidato à presidência do Vasco. É um caminho que está no radar do profissional. Pedrinho entende que tem condições de ser um grande interlocutor entre o CRVG e a SAF para fortalecer o projeto do futebol do Vasco da Gama na próxima década. Então, a possibilidade do Pedrinho vir como candidato à presidência do Vasco é realmente real. E aí, o que você acha dessa ideia? Pedrinho, presidente do Vasco. Lembrando que o presidente do Vasco agora não tem mais aquela gerência sobre o futebol, né? O futebol fica a cargo da SAF. O CRVG tem 30% do futebol, mas não é o presidente que contrata, que paga salário, etc e tal. Mas, de toda forma, ainda tem um peso importante, é claro. E aí, será que o Pedrinho realmente vem como presidente do Vasco? A gente vai acompanhar as novidades sobre isso aí nos próximos capítulos. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!